Enquanto eu estava ali adorando Deus, Ele me trouxe uma imagem, como que se Deus está fazendo tanta coisa, né? Desde quinta-feira vocês estão aqui, vocês estão recebendo tanto de cada pessoa que vem ministrar uma dança, de cada pessoa que vem ministrar um louvor, que vem ministrar uma palavra, que vem ministrar um testemunho como a própria Natália. Isso é um testemunho para te encorajar, de que você pode sim escrever um livro, de que você pode deixar um legado. Tem aquele ditado que fala que a gente tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Por que tem esse ditado? Porque esses 3 elementos, um filho, uma árvore e um livro, fala sobre sementes geracionais que você deixa, mesmo quando você não estiver mais aqui. Gente, eu me lembro que quando eu comecei o início do meu processo de cura, além de eu passar com uma psicóloga que me atendeu voluntariamente dentro da igreja, mas ela fez um trabalho muito mais espiritual, de cura e libertação, para depois fazer um trabalho mais psicológico, vamos dizer assim. Porque Deus atua em todas as esferas, gente. Ele não separa isso, é psicologia, é ciência, isso daqui é espiritual. Não, Ele que criou a psicologia, Ele que criou a ciência. Então, Ele vai... os homens que inventam algumas coisas que não são daquilo que Deus deu, mas daquilo que Deus deu, Ele vai perspassando ali, porque é tudo dele, é dele, por ele, para ele todas as coisas. E eu esqueci o que eu ia falar. Ai, Jesus, essa é uma coisa legal assim de mim, gente. Eu começo uma linha de raciocínio, aí eu tenho TDAH. Tá tudo bem, viu, gente? Até gente com TDAH, Deus vai usar. Que eu olho para o lado assim, o trem passou e eu já, o que eu estava falando mesmo? Ai, Deus usa a psicologia, eu estava lá, né, no processo, daí a psicóloga e tal, né? Daqui a pouco volta, gente. Aí vem assim, ó, tchum, né? Tá, lembrei, ó, da visão, tá vendo? E aí você está aqui recebendo tantas coisas e fala assim, nossa, mas Deus tem mais? Deus tem mais. Por quê? Porque Ele quer te encher de tal maneira para suprir as faltas que você acumulou durante a vida. E enquanto eu estava ali adorando, eu tive uma visão de que Deus pegava muitas de vocês e Ele colocava no colo, dando uma madeira, mucilon. Quem lembra aqui, gente, de mucilon? Quem já deu mucilon? Por que dá mucilon? Porque é um engrossante, né? Porque é uma coisa para dar uma sustância maior para o filho, porque o filho é fominha. Tem às vezes assim, né? Tem às vezes parece que eu não estou bem alinhada aqui, gente. Espera aí, deixa eu mexer. É que assim, essa igreja faz isso com a gente. Desalinha tudo fisicamente para alinhar tudo emocionalmente e espiritualmente. É isso aí. Mas eu aprendi a me cuidar, né? Então também deixa eu me cuidar aqui, né, gente? Ficar bonita nas fotos, né? E eu via como que o Senhor dando essas mamadeiras, sabe? Engrossantes assim mesmo, como se Ele falando, filha, eu estou alimentando muitas almas famintas, muitas almas sedentas, que não tiveram um alimento nutritivo emocional e espiritual e que por isso estão morrendo de fome emocionalmente, buscando talvez em relações vazias, buscando talvez em posições vazias, em tantas outras questões para se alimentar. Então, Deus Ele vai encher um pouco mais aí a sua mente, Ele vai encher um pouco mais o seu espírito, Ele vai encher um pouco mais as suas emoções. Só que deixa eu te falar, Ele está dizendo mais ou menos assim, ó, o que eu estou te entregando hoje vai durar um mês. Só que você chega na sua casa a partir de amanhã já, não importa se você está cansada. Deixa eu te falar uma coisa. Não, deixa eu terminar de raciocínio, senão eu não vou lembrar. Você precisa fazer reservas. Deus está te dando uma reserva para um mês. Só que a partir da manhã você já vai começar a fazer a sua reserva para quando você viver uma situação que você nem imagina, você estar fortalecida. Aí tá vendo? Deu certo essa tática. Aí eu lembrei o que eu ia falar. Quando eu voltei daquela conferência em 2013, que eu compartilhei com vocês aqui, eu voltei, gente, moída, cansada, claro, fisicamente falando, a gente cansa também, né? São muitos estímulos, né? A gente não está lá deitada no nosso sofazinho assistindo Netflix, né? Você está aqui, é tudo maravilhoso, é tudo gostoso, mas o corpo cansa e é natural cansar, porque nós, lembra que eu falei? Temos um corpício, né? E eu voltei tão cansada, no dia seguinte, me lembro que era uma segunda-feira, eu tinha voltado no domingo, por volta de umas 4 horas da tarde, tinha ficado lá desde quarta-feira, eu estava extremamente cansada. E aí o Espírito Santo me acordou em torno de umas 5h30, 6 horas da manhã, e eu pensei, não, hoje eu vou dormir um pouco mais, afinal eu estive tão mergulhada na presença esses dias. E foi muito forte.
o Espírito Santo me incomodando, mas você não consegue mais dormir. Gente, deixa eu te falar, quando você não conseguir mais dormir, para de ficar lutando contra o chamado de Deus. Levanta, vai para a sala, vai para o banheiro, vai para qualquer lugar, coloca um louvor. Gente, vocês sabem como que você louva, você adora gritando, sussurrando? Quem aqui adora gritando, sussurrando? Porque em casa, às vezes, não dá para a gente fazer isso e ter essa liberdade que a gente tem aqui, não é verdade? Se de repente de madrugada você é chamada por Deus e você está vivendo uma experiência ali em que você quer adorar ao Senhor, não dá para a gente gritar 3 horas da manhã, os vizinhos vão, né, gente? Vai ser complicado, né? A louca, vão chamar a gente de louca e tudo mais. O marido vai acordar assustado e falar, meu Deus, o que aconteceu? Então tem que ter sabedoria. Então eu sempre falo que eu estou lá na minha esteira de manhã cedinho, porque o meu marido ainda está dormindo, minha filha também está dormindo ainda, e eu estou lá, 6:30 da manhã, 7 horas, e louvando, e eu fico lá, te exaltamos. Então, entendeu? Você consegue colocar a mesma energia que você coloca aqui, sem você soltar a voz e não assustar as pessoas, mas não deixe de fazer. Por que eu estou falando isso? São coisas simples, para você não ter desculpa de você chegar na sua casa e falar assim, mas aqui eu não posso louvar com aquela liberdade, aqui eu não posso cantar, que ruja o leão. Você pode, que ruja o leão, e que a terra estremeça. Por quê? O teu cérebro e o mundo espiritual recebe o seu movimento. É movimento, é energia, é força. Entende? Então não arruma desculpinha, não arruma historinha não. Pois aquele dia eu levantei então, e ali começou a ser escrito saradas para sarar. Não despreze os chamados do Senhor. Talvez se eu tivesse falado, não, eu não vou mesmo, Espírito Santo, desculpa aí, não vou não. Eu poderia ter perdido o que tantas milhares de pessoas têm sido abençoadas através de um livro. Então, obedeça, amém? Se entregue. Bom, à tarde a gente falou um pouquinho sobre essa questão espiritual, sobre a cura, a libertação espiritual, e realmente Deus, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Então Ele foi em lugares na sua vida, porque se a libertação é no Espírito, somente quem pode libertar o Espírito? O próprio Espírito. Se a libertação é no teu Espírito, a gente está falando de camada espiritual, então a única pessoa que pode libertar o teu Espírito é o Espírito Santo. Então, você veio aqui, você se derramou, e eu creio que o Senhor libertou algumas áreas espirituais da sua vida. Agora a gente vai para a parte emocional. Quando a gente fala de parte emocional, vai entrar a tua parceria com Deus. Você lembra que eu falei que tem algo que é só Deus que faz, e tem algo que é você juntamente com Ele, mas sempre vai ser Ele. Só que aí Ele vai precisar da sua parceria. Só para fechar um pouquinho, como que você fortalece o campo espiritual, você já sabe, não precisa falar. A pastora Cris falou aqui, gente, orar, ler a Bíblia, a gente tem que ficar falando as mesmas coisas sempre, sim. Se o seu marido parar de falar que te ama, daqui a um tempo você vai falar, mas você nunca mais falou que me amava, você começa a não se sentir amada. Por quê? Porque nós precisamos da repetição para nos lembrar daquilo que é importante. Então não adianta você falar, mas eu já li a Bíblia várias vezes, eu sei vários versículos de cor. A palavra de Deus é fresca, o pão fresco. A palavra de Deus é viva e ela vai revelar para você para cada momento que você está vivendo. Então sim, você se fortalece espiritualmente lendo a Bíblia, orando, louvando, jejuando e obedecendo. A palavra vai dizer, Jesus disse, vocês me amam, vocês me obedecem. Então quantas vezes você canta que você ama ao Senhor, mas na prática para você demonstrar esse amor, você não assim o faz. Para o Senhor importa muito mais, lembra aquela passagem que Deus se agrada muito mais da obediência do que de sacrifícios? Às vezes você jejua tanto, às vezes você parece ser uma mulher de Deus tão do poder, mas quando é para você fechar sua boca, para não gritar com o marido, para não desonrar o marido, quando é para você se submeter e ir pedir perdão sobre algo, quando é para você se humilhar a respeito de algo, aí você não faz. Então não adianta muitas vezes você louvar e adorar ao Senhor da boca para fora, mas não respeitar e honrar na prática da obediência. E qual, gente, é o resultado dessa esfera espiritual? Quando você busca, quando você vai buscando, você vai se enchendo, você vai abastecendo e fazendo reservas, você vai sendo liberta de ataques malignos na sua mente.
tá? Não é do dia para a noite, é algo que você vai construindo e você vai vendo isso como consequência. Você passa a ter convicção da sua identidade como filha. Você passa a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Você passa a acessar o autoconhecimento que vem do alto. Porque, como eu disse na sessão anterior, o Senhor te conhece. Ele sabe a maneira como você foi formada e aonde está instalado cada trauma, inclusive como liberar esse trauma e te curar. Ele sabe até onde você pode ir, até onde você não pode, o que te enfraquece, o que te fortalece. Então é nessa dinâmica de conhecer mais a Deus que você também vai se conhecendo. Também o resultado na vida espiritual é de você encontrar a sua essência. A essência que Deus colocou em você quando Ele te formou. E que o pecado foi deturpando. Pecado também, gente, é as coisas ruins que nós vivemos. Os traumas também são pecados. Se os pais não foram capazes de amar, ou de dar atenção, ou de cuidar, ou se a gente viveu experiências que nos feriam, isso é consequência de algum pecado que foi cometido, ou contra nós, o que nós cometemos. Então, nós também vamos encontrando a nossa essência depois desses escombros, tirando essas pedras, tirando esses traumas. Nós também vamos recebendo bênçãos divinas. Quanto mais nós acessamos o mundo espiritual, quanto mais nós nos conectamos com Deus, nós vamos entendendo as suas ordenanças. E quanto mais nós obedecemos pelo Espírito, Deuteronômio lá 8 ou 28 vai falar sobre as bênçãos e as maldições. Quanto mais obedecemos, mais nós somos abençoados. Você também vai encontrar o seu propósito. As pessoas falam muito, mas eu não sei qual é o meu propósito de vida. Primeiro, lá em Efésios vai dizer que o seu propósito de vida é glorificar e adorar a Deus. Então, o seu propósito de vida é glorificar a Deus. Agora, de que maneira que você pode glorificar a Deus? De muitas maneiras. Você pode glorificar a Deus sendo uma mãe sábia, sendo uma mãe que não grita, uma mãe que não desconstrói a identidade desse filho, uma mãe que é mais paciente, mais amorosa. Você pode glorificar o nome de Deus sendo uma esposa que vai fazer uma comida que o seu marido gosta, que vai ajudar uma outra pessoa, que vai aconselhar, que vai orar, vai entrar na linha de batalha com uma outra pessoa. Ou você vai encontrar realmente uma função que Deus te confiou. O meu lugar é aqui que eu sinto que eu fluo. Então você também vai glorificar o nome de Deus através disso. Mas o propósito da sua vida, as pessoas, eu não encontrei o meu propósito. Na verdade, você não precisa encontrar, você só precisa se conectar com aquele que é a fonte do seu propósito. E aí o Senhor, Ele vai te direcionando de que maneira você pode atuar para glorificar a Ele. E nós podemos transitar muitas vezes em funções diferentes. Eu já trabalhei muitos anos ministrando no Ministério Infantil, aula. Já trabalhei muitos anos também, como a pastora Cris falou aqui, também limpando banheiro, lavando camisa e shorts de time de uniforme dos homens que jogava na igreja. Que minha mãe era essa, pegava tudo para fazer e tacava para mim, filha. Então, me lembro de passando aquelas roupas coloridas, era vermelha, era amarela, era verde. Chega, meus olhos ficavam até meio embaçados, assim, de tanta cor forte. Mas na simplicidade, no que quer que seja, você está glorificando e servindo ao reino de Deus. Não menospreze as sementes que Deus te deu. Não menospreze o que Deus te deu, por mais que a você pareça simples. Mas você vai encontrando o seu propósito. E também quando você tem uma vida espiritual saudável, o teu corpo e a sua mente se torna mais saudável. Ou seja, você tem menos transtornos, até mesmo psíquicos, gente. A própria ciência já comprovou, gente, aquilo que a gente já está cansado de saber, que a vida espiritual, você estar, só que eles usam, alguém estar ligado à espiritualidade diminui consideravelmente os transtornos psíquicos, diminui surtos, diminui esquizofrenia, diminui doenças graves, transtornos mesmo mentais, gente. Coisa que nós já sabemos, que estar em Deus traz saúde para a nossa mente. Lá em Êxodo, gente, deixa eu achar aqui a passagem. Em Êxodo 20, versículos 5 e 6, vai dizer: trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração, dos que me rejeitam. Mas, eu quero que você se apegue à boa notícia. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos.
Você lembra que eu falei que o que não começou em você tem que parar em você? Aqui, quando a pastora Cris ministrou também, ela falou sobre o altar que o pai de Gideão construiu. Se você for ler lá Juízes 6, você vai ver que Gideão teve medo e ele fez isso à noite. E eu falei mais tarde sobre as lealdades invisíveis. O que é lealdade invisível? Você muitas vezes não consegue romper com um padrão comportamental dos seus pais inconscientemente, com medo de ir além deles. Porque eles não foram esses pais, como nós temos aqui, esses pais proféticos que levantam, que pegam, né, e joga a lança, como aqui foi falado, a flecha. Talvez você não tenha tido pais assim. Só que o Senhor, Ele está fazendo isso com você nesta noite. Está um ambiente profético totalmente preparado para liberar você para o seu destino. E quando a pastora Cris orava aqui, liberando e falando sobre o chamado, o propósito, você que tem medo, sabe que eu me lembrei, pastora, estava agora para vir para cá, e no aeroporto, eu precisava pegar o ônibus, tem alguns que você já sai no avião assim, mas tem uns que você precisa descer, pegar um ônibus que vai te levar até o avião. E ali naquela parte pelo menos lá em Congonhas, naquela parte de baixo, é muita muvuca, é muita falação, e aquele monte de gente, e as filas tudo assim, meio desgovernada e tal, e a moça fica falando ali, uma gritando daqui, a outra gritando de lá, vou tal, agora a fila número 1, agora a classe número 2, agora não sei o quê, e aí, se você não estiver atenta, você perde a tua chamada. E aí, sabe o que me fez pensar também? Esse tanto de gente sendo chamado, esse tanto de gente sendo enviado, e você pensa assim, não vai caber. Uma das coisas que eu mais ouço as pessoas falando para mim é assim, Roberta, mas já tem tanta gente pregando, mas já tem tanta mulher mentoreando, mas já tem tanta mulher escrevendo livro, mas já tem tanta mulher na internet, por que eu vou ser só mais uma? Eu falei, Deus te chamou? Deus te deu uma palavra ou você está querendo se mover para copiar alguém porque você se sente insegura ou porque você precisa disso? Não, Deus me chamou e eu não quero exatamente por isso. Eu falei, então se Deus te chamou, não importa quantas mais pessoas foram chamadas, por quê? Porque tem avião para todo mundo, tem banco para todo mundo, tem destino para todo mundo. Você foi chamada para um público específico. Tem lugares de autoridade, tem lugares dentro de você que se conecta é como se fosse peça de quebra-cabeça. As pastoras se conectam, por quê? Porque elas estão dentro da mesma região celestial, elas estão dentro do mesmo propósito. Outras mulheres que vão trabalhar com essas dores, elas se conectam. E está tudo bem você não sentir que se conectou com algumas pessoas, não é porque aquela pessoa não é de Deus e nem você é de Deus. Nós temos escutado falar sobre Deus, nos apresentar as amigas dele. Só que nós também podemos pedir o seguinte, Senhor, me apresenta as amigas que o Senhor escolheu para se conectar com o meu propósito, com o que eu carrego. Porque às vezes eu não vou conseguir me conectar com uma outra pessoa, não por nada, é porque o que ela carrega é diferente, ela vai para destinos diferentes. Às vezes você está ali, posso estar ali com a pastora Cris, batendo papo, tomando um café lá no aeroporto. Pastora, chamou meu voo, tchau. Nós estávamos ali conversando, mas eu vou para um lugar e ela vai para outro. E existe lugares e destinos para todas nós sermos enviadas. Não queira estar num caminho de alguém que Deus não determinou para você. Porque às vezes você quer viver o caminho que a outra está vivendo. Às vezes você quer viver exatamente a maneira como Deus fez através da vida daquela pessoa. A pastora Leila esteve aqui na quinta-feira, e eu me lembro que no ano passado, quando ela ministrou na conferência da pastora Viviane Martinello, ela falou uma frase que para mim, eu falei, uau, é isso, e foi isso que eu passei, e Deus mudou já tudo a palavra, e vamos lá. E ela disse assim, Deus não tem compromisso com a sua imaginação, Ele tem compromisso com a promessa dEle. E eu falei, é isso, porque muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, mas nós nos movemos por modelo, e está tudo bem, o nosso cérebro, o que acontece? Ele vai fazer e repetir aquilo que ele viu. Quando você é bebê, você aprende a falar mãe, pai, porque alguém ficou mãe, pá, pai.
Então, o nosso cérebro, ele aprende por modelos, ok? Se você pega uma criança de um outro país, que nunca viu uma fruta que existe no Brasil, você mostrar para ela, fala o que é isso, ela não vai saber o que é, porque não foi apresentado o modelo para ela. Então, quando o nosso cérebro ele vai trazer uma estrutura para pensar sobre algo, ele vai buscar o que automaticamente, o nosso cérebro é programado para isso. Ele vai puxar um registro de memórias, um catálogo, como que se fosse assim, sabe? Aquele catálogo que você vira da Avon, tem um monte de modelo ali, o que eu quero, o que eu vou comprar? Dentro de você, no seu inconsciente, existe esse registro de memórias, de tudo que você viveu, viu ou ouviu. E às vezes Deus está entregando um modelo novo para você que ainda não foi visto e ainda não foi modelado. E aí você fica se sentindo excluída, você fica se sentindo rejeitada, fica se sentindo estranha, dentro ou até errada, porque a religião traz isso. Nós ficamos muitas vezes nos sentindo errada, nos sentindo em pecado, quando Deus está falando, eu tenho um modelo novo para você. Só que todo modelo novo vai envolver muita crítica. Por quê? Porque o ser humano é acostumado com modelos. Então, se eu vejo um modelo diferente, tipo assim, isso aí não é de Deus, não. Isso daí não é espiritual. Isso aí não está legal. Mas são julgamentos que as pessoas fazem. E muitas vezes nós temos medo de aceitar o novo de Deus. E Deus está falando aqui para vocês aquela passagem de Isaías. Eis que faço uma coisa nova. Por acaso você não percebeu? Deus vai abrir caminho no deserto, no ermo. Só que você vai precisar aceitar os desafios que vêm junto com isso. E os desafios muitas vezes vai incluir você ser rejeitada, você ser excluída, você ser mal interpretada. E como é difícil quando você sabe a tua essência, quando você sabe o que você carrega, quando você sabe o que Deus falou para você nas madrugadas, quando você sabe que você tem algo e que você depende que outra autoridade, que outra pessoa, não estou dizendo seus pastores, os seus pastores precisam te enviar, te autorizar, mas eu estou dizendo outras autoridades espirituais, colegas de trabalho, outras mulheres que você admira, e você fica querendo que aquela pessoa valide um modelo que Deus deu especificamente para você. E eu passei por isso, gente, porque Deus é assim, quanto mais você precisar da aprovação do outro, mais Ele vai te levar para um caminho de você ser totalmente desconstruída nisso e ser rejeitada e ser mal interpretada. Tudo que você teme vem sobre você. Jó já disse lá, tudo que eu temia me sobreveio. Você tem medo de alguma coisa? Pode esperar que isso vai vir sobre você. Por quê? Que é para você vencer esse medo. E eu me lembro que quando eu comecei esse chamado, tudo diferente na minha vida. Gente, na minha vida foi tudo diferente. Nunca quis ser pastora. Me lembro da minha época de adolescente, que eu queria muito ser missionária. Era na igreja quadrangular. Me lembro que quando a pastora sempre fazia os apelos, quem quer ser missionária? Eu ia lá com 10, 11 anos de idade, e eu sentia dentro de mim, e aquilo era do Espírito. Era algo que o Espírito Santo tinha colocado no meu espírito sobre propósito e chamado, mas eu não tinha essa consciência. E eu simplesmente ia, eu me lançava, só que eu não sabia o que ia acontecer, como que ia ser. A minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos de idade. Como eu contei um pouquinho aqui antes, no período da tarde. Depois que a minha mãe morreu, então eu fiquei sozinha, porque se eu não tinha pai, a minha mãe não era muito presente, mas ela era o pouco, mas era o tudo que eu tinha. Então depois que a minha mãe morreu, eu fiquei responsável por cuidar da minha irmãzinha, que tinha 2 anos e meio, e o meu padrasto, como eu falei para vocês, era aquele homem que abusava sexualmente de mim. Então eu me vi naquela situação de como que eu vou sair disso, porque eu não queria de maneira alguma continuar morando com ele. E ali a minha tia, irmã da minha mãe, interviu e me pegou para morar com ela. Só que vamos dizer que naquele momento é como que se, ministerialmente falando, ou profeticamente falando, ou propositalmente falando a respeito do nosso propósito de vida, tivesse morrido junto com a minha mãe. Eu ia à igreja simplesmente só porque ela me ensinou a ir, mas eu ia muito mais por medo de tomar uma cajadada, por medo do devorador entrar na minha casa, aqueles medos que a gente aprende. Então eu não ia por amor, eu ia simplesmente para cumprir uma regra religiosa.
Por graça e misericórdia de Deus, quando eu estava com 16 para 17 anos, Deus me apresentou o meu marido, que foi aquele homem que me amou, que foi aquele homem que curou todas aquelas feridas sexuais que existiam. Porque, lembra que eu falei no período da tarde, naquelas casas que eu morei desde os meus 5 anos de idade até quase eu casar, em todas elas eu fui vítima de abuso sexual. Então tinha muita marca sobre não ter valor, sobre não ser amada, sobre ser usada, além da rejeição, além da tentativa de aborto da minha mãe, além da violência sexual do meu pai, além de tudo aquilo que eu falei para vocês, ainda teve essa questão. E eu não sabia como que eu ia conseguir viver no meio de todo esse caos, mas Deus trouxe a cura. Só que às vezes, gente, a cura vem embalada de um jeito que você fala assim: eu não quero esse presente não. Esse presente não está tão bonito. Deus trouxe para a minha vida um homem que me ama, que me respeita, que cuida de mim. Até a pastora brincou, falou: meu Deus, seu marido cuida de você, quer saber o hotel que você vai ficar, quem vai te buscar, contato, isso e aquilo. Então é um homem que curou esse meu senso de não ter quem me cuidasse, de não ter quem me amasse, só que Deus mandou em abundância. Lembra que eu falei abundância na falta? E aí, ele não era cristão. Naquele momento, como eu estava um pouco distante dos caminhos do Senhor, estava tudo bem, tipo assim, mas ele também não era cristão, mas também não era uma pessoa promíscua, não era uma pessoa errada, pelo contrário, ele começou a namorar comigo, logo ele já quis noivar, logo ele já quis casar, e em menos de um ano a gente noivou, casou e tudo uma beleza, porque ele não tinha mãe, a mãe dele faleceu, ele tinha 7 anos de idade, e ele não tinha pai, o pai faleceu aos 17 anos, então Deus uniu 2 perdidos para ver o que dá. Eu falo que a marca do meu casamento, 25 anos agora, em junho a gente vai comemorar, é Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque como pode 2 pessoas com tantos traumas, tantas faltas e tanto tudo, e Deus unir, e Deus fazer milagres, e Deus faz milagres. Mas eu precisava de um homem forte, e o meu marido, ele é colérico, sanguíneo e hemorrágico, e eu sou melancólica. A pastora falou Shrek, eu falei assim, aí ó, é o meu. E eu brinco, né, que eu falo assim, gente, tem hora que não consegue expulsar o espírito de Shrek, não adianta. Às vezes o marido vem com aquela grosseria, com aquela palavra mais firme, com aquela palavra mais atravessada, e a gente se magoa, se fere. Mas nós precisamos trabalhar muitas vezes essas feridas que são anteriores, essas questões que ainda não foram curadas, para a gente não destruir a promessa, a cura e o que Deus colocou diante da gente. Às vezes você está olhando para a cura e achando que a cura vai vir de um lado, e a cura já está dentro da sua casa. Talvez o seu marido, esse marido, desse jeitinho peculiar dele, dessa coisa linda, cada um tem a bota ortopédica para o pé defeituoso que tem, né? A bota certa. Por quê, gente? Porque Deus sabe do que você é capaz. Foi a mulher que começou tudo isso, né, gente? Então, olha o poder que a mulher tem. Não vamos menosprezar. Eu acho tão engraçado que eu também já fui essa pessoa do passado, né? Não tenho valor. Não posso fazer nada, não sou um ninguém. Claro, isso psicologicamente falando, tá? É que eu tenho que me dividir entre parte espiritual nesse aspecto e explicar a questão psicológica. Claro que psicologicamente falando existe toda uma explicação para a gente se sentir desta maneira. Mas a questão é que Deus, Ele quer inclusive trazer cura para a nossa alma, para as nossas emoções, para a gente começar a enxergar a maneira como Ele vê. E aí às vezes, Deus mandou exatamente o seu marido, que é aquela pessoa que vai botar um freio em você. E às vezes você quer um homem que lambe suas feridas. Coitada dela, ela não teve mãe, ela não teve pai, ela foi abusada, que coitada. Gente, o meu marido, ele é o melhor psicólogo que existe, que não me ouça as psicólogas. Eu falava assim nas minhas crises, né? Eu quero morrer. Ele falava assim, quer morrer mesmo? Pois vou te ensinar. A gente mora lá numa cidade que tem linha de trem. Ele falava assim, pois você vai lá na linha do trem, você fica na beira assim, pois quando você vê que o trem está vindo, você se joga na frente do trem e acabou. Aí eu, seu insensível, não está nem aí para minha dor. Quando Deus estava falando, desperta,
Desperta desse passado, porque você não vive mais nesse passado. Olha a tua idade, olha o que eu te dei. Deus tinha me dado um marido, mas não era um modelo de marido crente, mas era um marido que me amava, um marido honesto, de caráter íntegro. Quantas vezes ficamos olhando para os modelos, e não são todos os pastores, graças a Deus tem muitos pastores que são honestos, que são decentes, mas também tem muitos, gente, que infelizmente sujam o altar. Aí às vezes você está comparando o seu marido com um modelo de homem, que às vezes o seu marido tem muito mais caráter do que aquele que você está comparando, e você despreza o seu marido. Aleluia. Deus tem propósitos diferentes e maneiras de tecer, gente. Aquela história do tecelão, ele está ali tecendo e você está vendo só o avesso, está um emaranhado, está uma bagunça. Você fala assim, não vai dar nada isso, gente, que monte de linha é essa, tudo uma entrelaçada na outra. Mas quando o grande tecelão vira o bordado e ele mostra a grande obra de arte, a perfeição, Deus começou a tecer você lá no ventre da sua mãe, e Ele foi tecendo e ligando a sua vida a outras pessoas. A gente viu aqui na história da irmã que está lançando o livro, quantas pessoas fizeram parte desse livro, ou seja, esse livro não é só sobre ela, ou sobre o que Deus produziu nela. Alguém que a chamou para ir para a igreja, uma igreja que acolheu, outra coisa, um outro mentor, outro. Nós estamos entrelaçadas umas nas outras. Nós estamos entrelaçados uns nos outros na nossa casa. Não pense que o que você faz é só sobre você também. É sobre os nossos filhos, é sobre o nosso marido, é sobre o que Deus tem para nós. Mas aí até então, lá na minha história, tudo bem, né? Porque eu não tenho chamado, propósito, não tenho nada, então ok. Mas Deus chama. E Deus, não questione as maneiras de Deus chamar. Quando a nossa primeira filha nasceu, quando ela tinha 1 ano e meio de idade, ela adoeceu gravemente, ela teve uma pneumonia com derrame pleural e ela foi entubada com sepsemia, teve parada cardíaca respiratória e ela foi para a UTI. E ali foi a maneira que Deus encontrou de falar para o meu marido: vai se entregar? Vai vir? E ele conta que naquele dia, isso há 20 anos atrás, ele ajoelhou e ele falou assim: eu entrego a minha filha, porque ela não é minha, é tua. E ali ele começou um processo de conhecer a Deus, de se batizar. Mas ele é diferente. Como a gente estranha o diferente, como a gente julga o diferente, como a gente condena o diferente. Nós precisamos crescer muito como igreja. Eu falo por mim, porque eu vivi em igreja desde os meus 5 anos de idade, então eu era muito religiosa. E aí o meu marido ia nessas igrejas, da época que eu frequentava, ele falava: está errado, é muita pressão, é muito domínio, é muito controle, eu não vejo Jesus da Bíblia assim. Quando eu leio a Bíblia eu não vejo, porque ele não tinha um modelo religioso. Quando ele começou a ler a Bíblia, foi muito mais fácil ele compreender Cristo de uma forma limpa e pura, porque não existia um modelo mental religioso. Muitas de nós que crescemos na igreja, por um lado é muito bom, claro, mas por outro, até que ponto é bom enquanto você não teve o seu encontro com Jesus? A salvação da tua mãe não serve para você. As experiências da tua mãe não servem para você. Você precisa ter a revelação de quem Cristo é para você, na sua identidade. E Deus, Ele vai se revelar de uma maneira única. Lembra que eu falei, somos únicos? Ele vai se revelar de uma maneira única para cada um. Não questione a espiritualidade do outro. A gente gosta de ler a Bíblia e a gente às vezes lê a Bíblia pintando a Bíblia. Ai, a gente ama, né, trazer a Bíblia. E quando pede para abrir Obadias ou Joel, e você sabe abrir, que orgulho. Porque você conhece a Bíblia. Agora não tem graça, porque agora aparece na tela, ou então tem celular. Mas que orgulho farisaico eu tinha, quando eu abria a Bíblia num capítulo que quase ninguém conhecia, e eu ainda falava assim para a irmã do lado: quer que eu te ajude? Mas não era para ajudar de coração.
Não era uma motivação pura, era tipo assim, ó como eu conheço a Bíblia, Joel, Obadias, Naum, Miqueias, Sofonias, entende? Aí você gosta bem que pega aquelas páginas pintadas, para mostrar o quanto você lê a Bíblia. Enquanto Deus está falando isso daí para mim, ó, trapo de imundícia. Que adianta você ler, pintar a Bíblia, saber onde fica, se você não vive a palavra. É assim que ele começou a me quebrar, a me moer. Primeiro veio a cura sobrenatural. Ah, essa filha minha tem vontade de morrer porque ela foi abusada. Isso está tudo explicadinho lá, tá? O poder do Espírito Santo arrancou o espírito de morte, de suicídio. Depois que eu voltei daquela conferência, nunca mais eu tive pensamento de suicídio. Isso naquela conferência de 2013. Mas agora, filha, daquilo que foi construído sobre a sua vida, comportamentos religiosos, comportamentos tóxicos, a gente vai numa longa jornada de desconstrução do seu eu. Pega na mão do papai e vamos para a olaria, filha. Aí Deus faz umas coisas, gente. Ele deu uma carta de alforria assim para o meu marido: te dou 3 anos para você fazer o que você quiser, que ela está na minha mão. Aí meu marido vinha casar. Gente, isso ele sempre brinca, que ele fala assim, está sempre autorizado a falar tudo isso, né? Que ele não está aqui hoje, mas ele sempre me autoriza a falar. Ele participou comigo durante muitos anos desses momentos. Mas a gente também entendeu que ele falou: amor, é pesado para mim, eu canso. Eu canso. Ele falou: eu sou gordinho, eu gosto de comer, eu gosto de ficar sossegado em casa. Prefiro ficar com as meninas e tal. Então a gente foi entendendo e alinhando também, ele me liberando dentro do meu chamado, não impedindo, mas tudo com muita paz. Mas isso foi quebrando sobre mim muitas questões. E ali, muitas vezes ele meio grosso, falava uma resposta meio atravessada, mas como Deus usou o meu marido para me quebrar. Porque o abuso, porque você vê de repente uma mãe apanhando, você faz um contrato com você mesma. Você faz uma aliança interna, inconsciente. Nunca vou passar por isso. Que foi o que a pastora Cris falou. Só que dá para não passar por isso de outra forma, que ela contou para a gente lá. Por mais que de repente os pais dela não puderam trazer uma maneira saudável de um modelo pastoral, de estar a mãe presente em casa, ela não deixou de ser pastora, mas ela fez diferente. Não é para você não fazer a coisa, mas é para você fazer de uma maneira diferente. Não é para não se casar. Não é para deixar, eu não vou deixar ninguém mais falar nada do que eu devo ou não devo fazer. Inconscientemente, a gente não tem consciência, por isso que nós precisamos da libertação da nossa mente, que nós possamos ver aquilo que não estamos conseguindo ver. Eu oro para que os olhos do seu coração, da sua alma e do seu espírito sejam abertos, que a partir de hoje você comece a ver tanto quanto Deus te ama, tanto quanto Ele te valoriza, tanto quanto você é especial, mas também o quanto existe de pecado dentro de você, muitas vezes vestido no farisaísmo. E na hora da oferta, então, envelope. Pastores, como sou fiel para Deus. Deus está assim, O dinheiro vai ser bem utilizado? Se é uma igreja séria, vai. A tua colheita você vai receber, porque a tua motivação foi errada. Não é o que você faz, é o porquê você faz o que você faz. Quebra, né? Torce, mói. É isso. Meu marido: para que você quer fazer teologia? Eu não sentia queimar no meu coração fazer teologia, mas porque Deus me deu um chamado agora, o modelo é, eu preciso ser uma teóloga para pregar a palavra de Deus. E Deus falou: existem muitas maneiras de você pregar a minha palavra. Tem o lugar do teólogo, tem o lugar do pastor, tem o lugar do mestre, tem o lugar de cada um. Você simplesmente vai falar sobre o que você viveu, sobre o que eu te ensinei,
E é assim que vai ser, Roberta. Mas a gente quer se fechar em modelos. Por que a gente quer se fechar em modelos? Vocês sabem responder? Para sermos aceitas. Porque o que está fora do modelo, Jesus era totalmente fora do modelo da religião. E ele foi morto pelos próprios irmãos. Para aquele que ele veio. Porque Jesus curava no sábado. E Jesus sempre falou assim para mim: filha, a marca do teu ministério é a cura no sábado. E eu, cura no sábado? As ministrações são de sábado normalmente, né? Inocente a gente. Cura no sábado? Então, é que as ministrações, os eventos normalmente é de sábado, né? Não. Vai ser totalmente o contrário do modelo que a religião exige. E é. Mas eu tentei fazer do meu jeito, pensa que não? Tentei me encaixar em modelos. Quis ser amiga das pastoras. Queria fazer parte do grupo e Deus, fechava as portas. Usando quem? Meu marido. Lembra um dia, logo que eu mudei para uma cidade, moramos 6 anos em Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um ambiente parecido com esse, de algumas mulheres que se reuniam e oravam, e eu, uau! Achei meu lugar. E elas ficavam ali semanalmente, uma vez por semana orando, e às vezes se estendia, ia até mais tarde, 11 horas, 11h30 da noite, meia-noite. E um dia eu cheguei, pedia para o meu marido, claro, mas quando eu cheguei um dia ele falou assim: você não vai mais. E eu... Porque tem hora que Deus vai falar para você não fazer uma coisa que é incoerente, é estranho, porque tipo assim, não é bom estar reunidos com irmãos em Cristo? Mas eu ainda era muito dependente emocionalmente, eu ainda era uma pessoa muito insegura na minha identidade, então eu ia fazer o quê? Modelando aquelas pessoas, e Deus sabia que aquelas pessoas iriam me influenciar de uma maneira, não negativamente, gente, mas diferente do modelo do qual Ele estabeleceu para mim. Só que eu ficava brava, né? Aí depois eu ia para Deus e falava com Deus, e Deus vai pedir perdão para o seu marido. Eu, como assim? Como assim, Espírito Santo, pedir perdão para o meu marido? Mas ele que foi grosso, ele que foi rude, ele que não sei o que e tal. Você vai pedir perdão para ele pelos seus sentimentos. E eu ia, né, com aquele jeito que a gente vai assim, né? E o Espírito Santo ainda falava, e põe a mão nas costas ainda. Tinha que tocar ainda, né? Aí você vai assim com aquela mão pesando 300 quilos, assim, ó. Ai, amor, então, me perdoa. Hã? Me perdoa. O quê? Me perdoa. Moendo. Deus moendo. Você quer trabalhar seu emocional e curar e libertar o seu emocional? Tome a sua cruz e siga Jesus. A sua cruz não é sua sogra. Sua cruz não é sua irmã, seu filho. Sua cruz é as suas vontades, os seus desejos. Por mais que eles pareçam legítimos. Deus não permitiu que eu estivesse no meio de nenhuma roda de pastoras, de amigas, e eu tentei, e eu quis. Enquanto Ele não curou a minha identidade, enquanto Ele não curou a minha segurança, entender quem eu sou sem os modelos. E a última desse processo de cura foi, quando Deus me chamou, Ele simplesmente foi me entregando os livros, e falava sobre coisas grandes, e trazia visões grandes, e aí a gente, como Gideão, imagina quem sou eu, todas nós nos sentimos improváveis. Eu vim de uma cidade de 120 mil habitantes, não conhecia nenhuma pastora conhecida, não era de uma igreja conhecida. A minha igreja, por mais que era uma igreja muito grande, o meu pastor, ele não é envolvido ativamente, assim, nessas coisas de conferência, de mulheres, de coisas, então eu não tive nem oportunidade disso na minha própria igreja. Então eu fui desacreditada
por várias pessoas. Embora o meu pastor autorizasse o meu trabalho, porque ele tem essa visão mais ampla, mais aberta, ok, seu chamado é na internet, é ministrar, pode ir, mas ele não é aquele pastor que vai ficar buscando saber o que está acontecendo, isso e aquilo. Ele tem essa visão um pouco mais de deixar você caminhar na dependência do Senhor, e claro, se você precisar, acione ali ele. Mas eu senti que ele não acreditou em mim, porque eu não tive a oportunidade ali. Então eu fui desacreditada também pela pessoa que eu estabeleci como a minha liderança, o meu pastor. Eu fui desacreditada de algumas pessoas à minha volta, parentes, conhecidos. E eu pensava, Senhor, será que eu estou no lugar certo? E o Senhor, Ele vai nos fazendo enxergar aquilo que Ele tem para nós. Porque tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele está trabalhando, existe um propósito maior. Ele não vai te levar para um lugar que Ele mesmo já determinou para te ferir, para te machucar, para você se quebrar ainda mais. É aquela história de que o pai só vai entregar a chave para o filho e para a filha quando ela tem a habilitação, quando ela tem a autorização de uma lei, de um governo, onde ela fez provas, onde ela passou e ela está habilitada a dirigir. O Senhor, Ele faz isso conosco. Ele não vai nos colocar no lugar, por melhor que pareça ser a você, se aquele lugar vai causar um risco para a sua alma, para as suas emoções. Só que o Senhor, Ele está falando, cresça, filha, amadureça. Você já viu grandes quantias de dinheiro na mão de crianças? Você já viu crianças dirigindo empresas? Você já viu crianças liderando governos? Por quê? Ele só entrega coisas grandes a pessoas maduras. Ele pode querer e ter o desejo, mas Ele só vai de fato entregar e permitir que você viva quando você amadurecer. E você vai amadurecer quando você curar as suas memórias infantis, porque comportamentos infantis provém de experiências infantis. E eu me lembro que tinha uma mulher que nossa, que mulher maravilhosa. E eu comecei a seguir, eu comecei a acompanhar, eu comecei a ouvir. E o Senhor, Ele vai trabalhando em partes do nosso caráter, assim, mostrando pedrinhas que ainda tem, que precisam ser limpas e que precisam ser retiradas. E tantas questões que são difíceis até para a gente compreender. Porque tem hora que a gente está vivendo um nó que a gente não consegue compreender. Eu trabalhava como conselheira na área emocional e espiritual, com cura e libertação, dentro da minha casa, porque foi esse o direcionamento que Deus me deu, porque a igreja da qual eu congregava era 1 hora de distância da minha casa, e como eu disse, meu pastor não tinha essa visão. E eu me lembro que amigos próximos disseram a mim, você não pode fazer isso. Sendo que foi o próprio Espírito Santo que falou, filha, você não disse um dia que você entregaria tudo? Porque quando a gente está apaixonada por Jesus, a gente fala, eu entrego tudo, Senhor, eu entrego a minha vida, o meu casamento, os meus filhos, as minhas finanças, a minha casa, tudo. E eu era essa doida que ficava sempre entregando, consagrando, e ainda continuo, claro, mas naquele período eu falava sobre todas essas coisas, e um dia o Espírito Santo falou ao meu coração, você não consagrou a sua casa para mim, pois agora eu preciso de um quarto, de um cômodo dela, para você continuar essa obra. E aí veio o quê? A cura no sábado. Fazer esse trabalho fora da igreja? Entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando em rebelião. Eu não estou falando sem autorização do seu pastor. O meu pastor, como eu disse, ele tem essa maneira de conduzir de uma maneira livre. Mas para mim estava fora do modelo religioso que eu conhecia. E aí todas as pessoas que eu tinha amizade ou que eu conversava, era do modelo religioso. E eu sempre me sentia errada, que estava em pecado, que estava fazendo alguma coisa errada. Mas a cura fluía, o poder de Deus fluía, os casamentos eram restaurados. Ou seja, os resultados e os frutos eram manifestos pelo poder de Jesus Cristo. Não era sobre mim, não era sobre o que eu podia fazer. Era sobre a minha obediência, era sobre o que Ele estava fazendo. E eu me lembro que eu passei, depois de um tempo, a acompanhar. Tinha uma moça que eu atendi, e eu tentei ali, né? Ela pediu que eu a mentoreasse.
Só que todos os dias que era para ela comparecer, no horário ela não ia. Era uma pessoa que um dia falou para mim: eu sou a sua Ruth. Mas preste bem atenção quem é a sua Ruth mesmo. Porque às vezes tem aquelas pessoas que fingem ser o que não são. Tem o lobo em pele de cordeiro. Cuidado para quem você entrega o seu coração. E um dia ela disse: eu sou a sua Ruth. E eu tinha acabado de passar por uma decepção de amizade muito grande por conta de julgamento. Eu acho tão engraçado. Eu e meu marido, no início, logo depois desse chamado itinerante começar, o meu marido começou a sentir o desejo de contar e compartilhar para as pessoas esse modelo sem essa estrutura religiosa. As pessoas têm que saber, as pessoas precisam entender, as pessoas precisam ser libertas dessa mentalidade religiosa. E ali, diz ele que teve um surto. Fala, não, foi um surto, passou. Isso é algo que Deus ainda vai trabalhar nele. E ele sentiu o chamado de abrirmos uma igreja. E era chamado dele, não era meu, porque o meu chamado é itinerante. Nossa, mas aí eu fiquei feliz da vida. Porque aí entrou no modelo que eu queria. Uau! Olha, agora eu tenho um pastor. As minhas filhas dançam na igreja. A minha filha canta na igreja. E aí eu fui colocando tudo no modelinho. Minha filha cantando, toda tímida, com vergonha. Não, filha, vai, acredita. Você tem que incentivar seu filho, mas você está incentivando porque é o que você quer ou porque é o propósito, o chamado de Deus para a vida dele? Para de exigir que sua filha seja pastora ou cantora, ou que esteja atuando ministerialmente na igreja, se de repente o chamado dela é lá fora. Porque a palavra ministério no hebraico, no grego, significa serviço, trabalho. E não necessariamente dentro de uma igreja local. Há os que são chamados para dentro e há os que são chamados para fora. E eu lembro que tinha um casal conosco, que inclusive ministrava o louvor, e meu marido, ele sempre teve a mente lá na frente. Deus me colocou uma pessoa com a mente assim, bem empreendedora. E ele falou assim, isso era no ano de 2015, e ele falou assim, eu acho que seria legal pintar a igreja de preto, porque daí quando filma, e ele trabalhou antes dele se converter, antes dele ter essa vida com o Senhor, ele trabalhou com casa noturna, ele era DJ, então ele tinha essa visão, um pouco mais aberta sobre essas questões, e ele falou, por que não pintar a igreja de preto? Porque aí fica aquele ambiente mais aconchegante e tal. Então ele trouxe um pouco do que ele viveu na experiência dele, mas ele estava querendo transformar aquilo para algo bom. Por que não trazer os jovens, e é isso aqui, ó, fazer os jovens pular e dançar na presença do Senhor? E aí aquelas pessoas falaram, preto? Preto é do diabo. Meu marido era um visionário. Porque agora todas as igrejas praticamente são pretas. Ele falou, é na hora errada que veio, né, Jesus? E ele foi muito criticado, por conta de não entrar no modelo. Ele é muito brincalhão, ele é muito divertido, ele tem um jeito peculiar de ser. E Deus ama especialmente ele desse jeito que ele é. Mas ele é muito criticado pela igreja e pela religião. Ele é muito criticado. Inclusive foi por mim, por muito tempo. Depois de um ano, ele acabou desistindo desse chamado, desse ministério. Isso é algo que é um mistério mesmo. Não sei o que Deus tem com isso. Mas eu tinha sido muito ferida por essa pessoa que caminhava com a gente ali na igreja. E eu me fechei para amizade. Eu falei, eu não quero mais saber de amizade, principalmente de gente crente. E aí logo em seguida, passou um tempo, veio essa outra mulher que falou para mim, não, porque eu sou sua Ruth. E ainda ela brincou comigo, falou, é gato escaldado, né? Você está igual gato escaldado, eu entendo você. E ela foi ali costurando de uma maneira muito manipuladora e sutil, que eu nem percebi. E quando eu vi, eu já estava de alguma forma ali, me sentindo na obrigação de fazer e dar coisas a ela. Toda pessoa que quiser te comprar, seja com dinheiro, com bolo, com roupa, com elogios, com bajulação, com o que quer que seja, quando você se sente na obrigação de devolver e fazer algo para a pessoa, você se sente com uma dívida com ela, cuidado, porque aquilo pode ser um espírito de Jezabel, que é um espírito manipulador.
Porque quando a coisa vem do Senhor, você sente que aquilo veio de Deus, você não fica com essa sensação de ter uma dívida com o outro. E eu me sentia nessa dívida com ela, eu não entendia que ali ainda era uma relação abusiva. E eu tanto que me esforcei, e ela, ai, ora pelo meu filho, ai, faz tal coisa por mim, ai, faz tal coisa, ora, unge meu carro. Minha filha, você pode pedir para os pastores ungir como uma reverência, ou como uma alegria, eu acho que é mais como uma celebração e uma alegria. Não que a oração do pastor vai ter mais poder que a sua, e porque ele orou, o carro não vai ser roubado. Você é autoridade espiritual sobre as coisas que Deus te deu. Você é autoridade espiritual na sua casa, sobre os seus filhos. Pode pedir a oração do pastor? Pode, mas de novo, a motivação, não colocando todo o peso e o poder espiritual sobre o pastor, entendendo o seu chamado e ocupando também o seu posicionamento. Eu sei que essa mulher, quando eu criei o curso Saradas para Sarar, aí ela se voltou contra mim, e eu não quero julgar os motivos pelos quais ela pode ter se voltado contra mim, saiu falando mal de mim, caluniando e tantas outras questões, e eu, mais uma bordoada. Eu recebi várias bordoadas de amizade, pá. Até que eu falei, ai Deus, eu não sei se eu vou continuar. Porque vez ou outra eu vou ter que encontrar com colegas de trabalho, com pessoas que vão ministrar, e eu não sei. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu me conecto, e se eu me conecto, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas Deus tinha um plano, para ir curando, para ir trazendo esse resgate de mim mesma. E no finalzinho da relação com essa mulher, ela me falava muito de uma pregadora. E tudo que ela dava crédito a essa pregadora, era tudo que eu estava ensinando ela há 2 anos. Você já se sentiu assim? Você ministra, você ora, você jejua, você paga o preço, você está ali como uma escrava da pessoa, e ela pega todo o crédito e entrega para outra pessoa de tudo aquilo que você já fez, já falou, já investiu. E como que você se sente, né? Mas é porque Deus está trabalhando, que se você ainda precisa de reconhecimento, Ele ainda está trabalhando no seu ego. E eu ainda precisava naquela época, então Ele foi trabalhar no meu ego. Só que sem que eu percebesse, eu comecei a projetar uma admiração para essa mulher absurda. E eu falava dela, e eu divulgava os vídeos dela, e isso e aquilo e tal. E era como que quase que uma obsessão, que eu tinha que ver todas as postagens dela, eu tinha que ver onde ela estava, o que ela estava fazendo, isso e aquilo. Toda obsessão é uma transferência de alguma relação sua não resolvida. Você ter amor, ter carinho, ter admiração é uma coisa. Agora você ficar obsessiva com aquela pessoa, como se você precisava saber tudo o que está acontecendo na vida daquela pessoa, isso é tóxico. Isso existe algum adoecimento na sua alma, e Deus quer curar. E eu me lembro que eu ali, daqui a pouco eu comecei a ouvir. Antes de eu falar isso, né, preciso dizer, em 2019 o meu marido, ele decidiu sair da empresa que ele trabalhava. Lembra que eu falei que ele trabalhou mais de 10 anos em indústrias farmacêuticas? E ele decidiu sair para realizar o sonho dele mesmo, de empreender, que é algo que ele sempre quis. Ele saiu com o propósito e objetivo de fazer um curso online com uma médica, porque ele tinha muito contato com médicas, e ele investiu uma boa grana, e não deu certo. E não vendeu um curso. Ele falou, como assim? Isso não acontece, não tem como acontecer isso. Diante de uma frustração, porque Deus é assim, Ele frustra os teus planos, para que os planos dEle possam ser cumpridos. E diante de uma frustração, do nada ele falou, bom, tem o curso da Roberta, vou começar a investir em publicidade e propaganda no curso da Roberta. E o negócio começou a vender, e o curso começou a vender, e as pessoas começavam a falar, meu Deus, eu vi um anúncio seu, foi resposta de oração. Os seus livros chegaram a mim na hora que eu mais precisava. E o que eu vendia em torno de 10, 20 livros por mês, passou a vender 3.000 livros por mês. E não é sobre dinheiro. Embora a gente precisasse de dinheiro, e foi sim esse caminho que Deus trouxe para manter a nossa casa agora. Mas era sobre, a cada mês, 3.000 vidas estarem tendo contato com histórias, com testemunhos, com algo que fosse levar cura e mudar a vida delas. Só que aí, eu ouvi, e eu não queria, porque é fora do modelo.
Eu queria que Deus me levantasse naturalmente, assim, acontecesse. Um vídeo viralizou, como muitas mulheres, aconteceu com muitas mulheres. E eu vinha trabalhando nas redes sociais há 7 anos. Não para ficar conhecida, mas obedecendo o campo missionário que Deus me deu. Deus me deu o campo missionário da internet. Era ali que Ele me colocou, para poder falar e para poder ministrar e para poder ensinar. E aí eu ouvi sobre fazer publicidade, como que se isso fosse algo ruim, algo errado, como que se você estivesse se autopromovendo. E eu entrei numa crise, porque eu sabia dentro de mim que não era isso. Eu sabia dentro de mim que essa foi a estratégia e o modelo que Deus entregou para o meu marido, para que fizesse crescer os livros, para que pudesse chegar a maior número de pessoas, mas para que também pudesse nos manter. Não tinha nada errado. É uma publicidade sobre produtos, paga-se impostos, tem empresa. Mas eu passei a ficar numa crise. E foram 2 anos para eu me resolver em relação a isso. E o Senhor me levou por 2 caminhos para eu me resolver. O primeiro foi aceitar o meu caminho. E aceitar o modelo que Deus tinha para mim. A cura no sábado. O diferente. O que vai sempre ser criticado. Porque os religiosos continuamente criticavam Jesus por Ele curar aos sábados. E o segundo caminho que Deus me levou foi: pega um pouco dessa admiração que você deu para essa pessoa. Por que você deu tanto poder sobre o que essa pessoa fala? Você nem sabe se é sobre você. Às vezes o que a pessoa está falando não é sobre você, mas você entra na carapuça. Você pega aquilo como se aquilo fosse para você. E Deus me deu uma cena tão engraçada, porque não infantil e até ridícula, para eu entender. Porque eu falo: Senhor, eu preciso que o Senhor desenhe para mim, para eu entender o que o Senhor está falando. E Ele me desenhou assim: filha, você está com 2 pirulitos, 2 chocolates, pensa aí, 2 coisas boas, gostosas. Um é para você, um é para essa pessoa. O que você fez? Você pegou os 2 e você deu para ela. Mas se você só tivesse dado os 2 para ela, estava tudo bem. O problema é que você deu os 2 para ela, e aqui na sua cabecinha, só no seu mundo fantástico de Bob, você ficou pensando o seguinte: ela viu que eu tinha 2, eu dei 1 para ela, claro que ela vai me devolver 1. E não, você deu. O outro não é obrigado a te devolver algo que você deu. Então para de ficar às vezes elogiando as pessoas ou agradando demais as pessoas para você receber isso em troca, porque se a pessoa não der a você, você pode admirar as pessoas? Pode, mas você também pode se admirar. E um dia eu conversando com uma coach, ela falou assim para mim: Roberta, sabe o que está acontecendo com você? Tudo que você vê e admira demais nessa mulher, também existe dentro de você. Você precisa apenas se reconhecer. E por muitos anos foi pregado que a gente se reconhecer, a gente se amar, a gente se valorizar é pecado. E aí a gente pega a Bíblia para fazer um conceito: que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Não é? Sim. Que diminua nós, que diminua o nosso ego, no aspecto que o próprio Cristo está trabalhando para moer o nosso ego, porque é sobre Ele, não é sobre nós. Mas isso está dentro de um contexto onde foram falar ali com João Batista. O senhor está vendo, ó, aquele homem lá que chegou está batizando mais pessoas, estava querendo criar uma intriga entre Jesus e João Batista com comparação. E João Batista disse: que diminua eu para que tu cresça, Senhor, porque Ele é o mestre, Ele é aquele que vem. Só que muitas vezes a gente fica assim, sem se valorizar, sem se reconhecer. E é estranho falar isso, porque parece que é pecado. Mas eu não estou falando para você se reconhecer para o outro. Eu estou falando para você se reconhecer para você mesma.
Porque Deus já disse coisas ao seu respeito, sobre como Ele te fez, sobre características que Ele colocou em você, sobre capacidades que Ele colocou em você. Gente, Deus pode falar para você: minha filha, eu quero levar você às nações. Se você não tiver confiança e segurança na sua identidade, no que Ele confiou em você, você não vai conseguir chegar. Porque passa por você. Passa pela parte emocional, vai bater na parte emocional, você vai ficar: meu Deus, o que eu estou falando? Será que estão entendendo o que eu estou falando? Será que isso, será que aquilo? Vai passar pelas suas inseguranças. Então, quando eu entendi que eu precisava, olha, ok, eu te reconheço, eu te admiro e vou continuar te admirando, você é uma mulher de Deus. E a mulher não sabe nada do que aconteceu, tá, gente? Isso aqui, tudo aqui, ó. A gente é tão doente, que às vezes a gente fica com raiva da pessoa, a gente às vezes fica imaginando e criando situações na nossa cabeça, e o outro não faz nem ideia do quanto aquilo está gerando um sofrimento psíquico dentro de nós, porque são coisas que precisam ser trabalhadas em nós. E eu, lá no meus momentos, aí eu fui, falei: fulana, você me dá esse doce aí que eu dei para você demais, que esse aqui é meu. É tão bobo, é tão infantil como Deus vai trabalhando, mas para compreender. E eu entendi que eu precisava pegar a porção que eu tinha entregado para ela e trazer para mim: Roberta, você também tem valor, você também foi chamada, só é diferente a maneira como Deus te chamou. E uma outra coisa, o Espírito Santo revelou ao meu coração que eu me projetava naquela mulher. Como nós tínhamos histórias parecidas em algumas questões, eu fui me projetando nela, e como eu não conseguia me reconhecer, então eu reconhecia mais a ela, mas esperando de alguma forma que ela fosse me acolher. E por que essa necessidade de acolhimento? Porque será que em algum momento você foi deixado em algum lugar, você foi desamparada e você precisa se resgatar? Você está esperando que o líder, uma pastora ou que alguém te resgate, quando Deus está falando: vai naquele lugar você mesma e se resgate. E a palavra para este final de noite agora é sobre resgate. Ontem eu tive uma visão aqui de um poço muito fundo e muitas mulheres dentro desse poço. E Deus me permitia jogar algumas cordas, umas já estavam na beira do poço, eu só pegava e puxava a mão, outras eu tinha que jogar a corda, umas vinham com velocidade, outras falavam: eu não vou conseguir, tem muito esforço. Deus está jogando a corda em alguns poços hoje, e a atitude é sua, se você vai agarrar essa corda com tudo e você vai subir, seja o esforço que for. E para fechar essa história, eu comecei a falar e clamar a Deus: Senhor, me liberta. Porque atrelado a isso, eu comecei a cobiçar os resultados dessa mulher, o crescimento dela, e eu comecei a cobiçar, e tipo assim, as coisas que Deus havia falado que ia fazer na minha vida, eu estava vendo, materialmente fazendo na vida dela. E eu comecei a falar: Senhor, eu não quero ter esse sentimento. É tão feio a gente falar isso. Isso foi em 2019. Eu já ministrando, e eu cobiçando uma colega de trabalho. E eu querendo os resultados, eu me incomodando. Todas as vezes que você se incomodar com a conquista de alguém, olha para dentro de você e vai para a cruz. Vai jejuar, vai clamar, vai buscar para Deus te libertar, para Deus mostrar a raiz. Não queira ser a super espiritual, não queira ser a mulher anjo que sai voando, fala: eu tive inveja, eu tive cobiça, eu tive isso, eu tive aquilo. E eu comecei a clamar a Deus: Senhor, eu não quero ter isso. Senhor, eu não quero ter esse sentimento. Eu quase desisti do ministério de pregar por causa desse sentimento. Porque eu falei: eu não quero chegar junto de colegas de trabalho e ter esse sentimento de inferioridade, de achar que as pessoas são superiores a mim, ou de depender de um elogio, ou de depender de reconhecimento, ou de depender de uma amizade, ou de ficar cobiçando o resultado da outra. Gente, nós somos um corpo. Se até uma cutícula for arrancada, dói, incomoda, e entra bactéria, e pode até causar uma morte, gente. Aí você pensa: eu sou uma cutícula. A cutícula tem o seu valor. Tudo no corpo tem o seu valor. E eu comecei um jejum. Você faz jejum para tudo, né?
Você faz jejum para Deus transformar seu marido, você faz jejum para Deus transformar seu filho, você faz jejum para você prosperar, mas você não faz jejum para parar de fofocar, você não faz jejum para Deus quebrar a inveja, o orgulho, a cobiça dentro de você. E eu fui para um jejum de 40 dias, não sem comer 40 dias, tá, gente? Eu tiro doce, refrigerante, tudo que é gostoso, tudo que traz prazer para a carne, eu tiro. E mergulho ainda mais, Senhor, o que tem atrás disso? O que tem por trás? É essa pergunta que você tem que fazer sobre os seus sentimentos. O que tem por trás desse incômodo quando eu vejo a irmã de roupa nova? O que tem por trás desse incômodo quando eu vejo a irmã contando uma bênção? O que tem por trás desse incômodo quando eu vejo uma determinada coisa? Eu comecei a buscar em Deus. Senhor, me revela. Senhor, me revela, Senhor, porque senão eu vou abrir mão de tudo, Senhor, eu vou parar de ministrar, porque eu não quero continuar com esse sentimento. E o Senhor, Ele vai te levar a raízes profundas. Você pensa, o que tem a ver? O que eu vou contar agora é só Deus, gente. Você fala assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estava admirando demais uma pessoa, eu me projetei nessa pessoa, eu cobiçava os resultados dessa pessoa, e eu me incomodei com algo que essa pessoa falou, como que se ela estivesse me atacando, e não necessariamente foi sobre mim. E eu gerei 2 anos de sentimentos confusos, e só eu e Deus sabemos o tanto que eu lutei em relação a isso. Tudo, como eu disse, só aqui. Mas um dia, perto da Páscoa, a Páscoa é passagem, amém? Acabamos de passar pela Páscoa. Páscoa significa passagem do Egito para a terra prometida, da escravidão para a liberdade. E Deus, Ele quer tirar a gente de muitos Egitos, são muitos Egitos que nós precisamos sair, são muitos lugares de aprisionamento que nós estamos. E nessa semana da Páscoa, no meu secreto, o Espírito Santo começou a me levar a todos os lugares que eu fui desamparada. E o Senhor falou, filha, esse sentimento em relação a essa mulher surgiu porque você esperou que ela te resgatasse de alguma maneira, mas é você quem vai fazer esse caminho de se resgatar. E ali, gente, de uma maneira que só o Espírito Santo pode fazer, eu comecei a orar pelo Espírito, e começou a vir um medo, começou a vir aquele sentimento de, meu Deus, o que está acontecendo? O corpo todo se contrai, a barriga dói, e eu comecei a falar, me leva aos lugares aonde eu me senti desamparada, e eu tive uma visão. Ao lado da minha mão direita, Jesus estava segurando minha mão, e ao lado da minha mão esquerda estava eu como uma criança assim, a Roberta criança, a Roberta menina, a Roberta pequena que sofreu todas aquelas questões. E Deus foi me ajudando a ter cada memória destravada de cada lugar que eu me senti desamparada. Inclusive dentro de uma igreja que a minha mãe frequentava, enorme, em São Paulo, com mais de 10 mil membros, parecia um shopping. E que ela me largava, ela me deixava e eu ficava perdida. E Deus me levou a cenas tão íntimas e tão profundas que eu descrevo no Mais Forte que Sua Dor. E em cada lugar o Espírito Santo ia e falava, resgate. Resgate parte de você que ficou ali presa naquela experiência. Resgate parte de você que ficou ali presa naquele abandono, naquele desamparo. Até que Deus me levou a uma experiência que eu não fazia ideia do quanto tinha me marcado. Quando eu tinha em torno de 7 anos, talvez um pouquinho mais ou menos, eu morava num prédio de conjunto habitacional, de prefeitura, e tinha uma menina muito má ali, porque tem gente, umas pessoas que têm o espírito das trevas mesmo. A menina era também uma criança, mas ela exercia um poder de manipulação e de abuso psicológico e emocional muito forte em mim. Como a minha mãe se converteu nessas igrejas que expulsava demônio, que dava voz e microfone para demônio, então eu tinha muito medo de demônio, porque eu vi como criança muitas manifestações demoníacas, o que é assustador para uma criança que não entende o que é aquilo. Então eu tinha muito medo de demônio. E essa menina, ela judiava de mim, e falando que incorporou demônio nela, ela começava a falar grosso, e eu, gente, literalmente, eu tremia de medo daquela menina. E o diabo usava aquela menina para tecer fios de medo. Então eu me tornei uma pessoa muito medrosa sobre tudo.
E um dia ela teve a infeliz ideia de juntar toda a galera, as crianças, e me trancar num porão que existia ali no prédio. Era um porão onde guardava ferramenta, coisa velha, usada dos moradores. Mas era escuro, não tinha luz, e ali tinha bichos, baratas e várias coisas, porque imagina, era um lugar que não era limpo. E eles me trancaram ali pela manhã e me tiraram apenas no fim da tarde, um pouco antes da minha mãe chegar. Eu fiquei o dia inteiro trancada naquele porão. E eu gritava desesperadamente. Até que uma hora eu cansei de gritar. E eu via as baratas, eu via os bichos, e aquele medo, e aquele pânico, e aquele desespero. E o desamparo. E ninguém para me resgatar. E essa foi uma das cenas mais fortes que o Senhor me levou a eu me resgatar. Jesus ficou na porta desse portão e, gente, eu vi detalhes disso. O Espírito Santo me levou a detalhes. E eu vi o portão como ele era, a fechadura, o ferrolho, tudo ali. E eu fui abrindo como adulta. E eu vi Robertinha ali, escondida, de cabeça baixa, chorando. E eu me abaixei. E eu olhei nos olhos dela. Eu sei que parece louco. Por isso que eu estou falando, não questione os momentos que Deus vai curar, a maneira como Ele vai curar. Não é para todo mundo também, tá? Se eu não experimentar isso, Deus não curou. Deus cura pelo cognitivo, Deus cura pelo emocional, pelo espírito, diversas formas. E eu olhei nos olhos dela, e eu levantei e peguei ela no colo e abracei. E naquela hora, gente, é como que se eu conectasse uma parte de mim que tinha ficado perdida. Quando eu saí, eu estou saindo por aquele portão, daquele lugar que eu estava lá, que parece um calabouço aquilo. Quando eu estou passando por aquela porta, e eu criança, cresço, e eu estou diante de mim mesma com a minha idade. E eu falo para mim mesma, ainda bem que vocês aqui chapa, né? Que todo mundo tá bom. Porque se eu falar isso em algum outro lugar, falo assim, caramba, hein? Quantas maconhas você fumou nesse dia? Gente, na presença do Espírito Santo. E aí, gente, eu, adulta, olhando para mim adulta, e eu falei, eu sou a pessoa que você estava procurando. Porque você já encontrou Jesus. E Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Mas você é parte importante da sua vida. Porque você não tem como se desvencilhar de você mesma. Você pode ficar longe do marido, dos filhos, da amiga, de quem que for, mas você não tira você e fala, dá licença, Roberta, estou cansada de você, dá um tempo. Aonde você está, você está. Não tem como você se desvencilhar de você, então você precisa se amar, você precisa se aceitar, você precisa se celebrar. Não para o outro. Não para o outro. Não é cantar vantagem para o outro, é no teu secreto, você fazer o seu secreto com você mesma também, se celebrando. Porque aí você não vai precisar do outro para fazer, você não vai esperar migalhas emocionais. Você não espera migalhas, você não se frustra, você não se machuca, você não se decepciona, você não se fere e você amadurece. O que Deus me mostrou naquele dia, que aquela experiência me amadureceu. Porque depois disso nunca mais eu me senti inferior a outros colegas de trabalho, ou fiquei esperando que ser amigo, ou ser colega, ou o que quer que fosse. Porque eu encontrei o que eu estava procurando nas minhas colegas de trabalho. Eu estava procurando a mim mesma. Às vezes você está procurando a você mesma na pastora Gi, que é tão bacana, que é tão legal, que é tão animada. E está tudo bem, você também tem uma parte dela com você. Mas você não pode se projetar nela. Porque você coloca uma carga também sobre ela, na qual ela se sente também sobrecarregada de ter que dar conta das demandas emocionais de vocês, e ela não é obrigada a isso. Mas talvez quantas pessoas nem estejam nessa conferência porque se morderam, porque se machucaram, porque se doeram com alguma coisa. Ai, que a pastora Gi está lá, ó, só com a turminha dela, para mim ela nem me vê, ela não está nem aí para mim. Vai para a turminha, se inclui e fala, posso me incluir? Você
Você fica vendo as suas primas, suas amigas tirando foto nas festas, você fica assim, ninguém me chama. Se inclui. Oi, não me chamou? Você fica esperando. Eu vi aqui o marido da pastora que lançou o livro. As meninas estavam tirando foto ali. Ele lembrou meu marido, porque ele apareceu na foto assim, ó, meu marido é assim. Se inclui. Ai, ninguém me chama. Ninguém me chama para o café. Ninguém me chama para não sei na onde. Fulana nem me cumprimentou. E sabe o que vai acontecer? Você vai continuar atraindo rejeição. Você vai continuar atraindo desprezo. Porque como você se trata, determina como as pessoas te tratam. Quer ser amada? Se ame. Quer ser valorizada? Se valorize. Quer ser respeitada? Se respeite. Você impõe um limite sobre até onde o outro pode ir com você ou não. Você impõe esse limite. Mas você só consegue impor esse limite quando você se ama, se aceita, se reconhece. E deixa eu te falar uma coisa, você primeiro precisa se aceitar para depois aprender a se amar, sabia? E Deus me trouxe isso falando sobre a gestação. Quando uma mulher descobre que ela está grávida, muitas vezes ela precisa aceitar essa gestação. E só depois que ela aceita, ela passa a amar esse bebê. Porque muitas vezes ela não aceita, não, eu não queria, veio na hora errada, não era para ser. E o que acontece? Ela passa a não expressar amor a esse bebê, porque não houve uma aceitação. Então, existe o processo de aceitação e existe o processo de amor e existe o processo de cuidado que nós precisamos fazer sobre nós. Só que sabe de uma coisa? E aí vai fechar aqui exatamente com o que eu comecei, falando sobre os pais e sobre as gerações passadas. Eu trabalhei como terapeuta há algum tempo, hoje eu não consigo mais atender por outras demandas. E todas as meninas que vinham a mim com problemas de autoestima, com problemas de falta de amor próprio, com problemas de se sentirem inseguras, não capazes, inveja e tantas coisas que é uma cascata que vai vindo por essas questões não trabalhadas. Todas elas tinham problema com a mãe. Você não vai conseguir se aceitar se você não aceitar a sua mãe. Ah, Roberta, aí você pegou pesado. Minha mãe é bicho ruim, fia, você não sabe? Eu me converti, mas minha mãe não. Eu estou falando para você aceitar a sua mãe, não o pecado dela. Eu estou falando para você aceitar a sua mãe, não o que ela faz de ruim. O que ela faz de ruim, você vai impor um limite por amor próprio. Mas você tem que aceitar a sua mãe e honrar a tua mãe. Por quê? Porque isso é um princípio. Nós somos parte de quem viemos. Você tem DNA da tua mãe dentro de você. Você tem jeito de ser, características físicas, às vezes um jeito de limpar a casa, de fazer comida que é da tua mãe. Enquanto você fica, porque eu não quero repetir os mesmos erros que a minha mãe, você vai continuar repetindo. Porque é uma negação, tudo que é uma negação você atrai, você continua atraindo. Você precisa aceitar a verdade sobre a que a sua mãe é. E sobre o que ela também não é, viu? Fazer o luto das idealizações que você criou. Porque às vezes você criou uma mãe do mundo fantástico de Bob que não existe. Se tua mãe não foi uma mãe que não foi presente, que não foi aquela cozinheira, que não foi aquela que passava, lavava, você precisa aceitar essa verdade sobre a sua vida. Eu não tive uma mãe assim. Sem raiva, com a aceitação. O luto, um dos processos finais do luto é a aceitação. Eu fui abusada sexualmente. Não é a minha identidade, mas é algo que eu vivi. Você entende? Aceitar o que te aconteceu. Não ficar no que te aconteceu. Porque enquanto você nega o que te aconteceu, você permanece infantil e imatura. Maturidade isso aconteceu comigo, mas isso não me define, porque com isso eu ainda posso fazer uma boa limonada, com isso eu ainda posso ajudar tantas outras pessoas, mas é não negar, porque enquanto você nega a tua mãe, você nega a si mesma, você vai ter que aceitar a tua mãe, para você poder se resgatar e resgatar a sua essência, porque também tem coisa boa aí, que ela deixou em você.
Por mais que a minha mãe errou comigo, quem aqui conhece a minha história, quem não conhece é só entrar lá no YouTube, Roberta Sara, tem uma playlist com meu testemunho, 5 blocos ali de vídeos, na íntegra, tem o livro Saradas para Sarar, acabaram todos os livros, mas meu marido gentilmente fez um cupom de desconto aí, só você escrever Casa do Pai, que você vai pagar o mesmo valor que estava aqui e frete grátis, tá? Então é como se você estivesse comprando aqui. Tá vendo? Aquele homem, Shrek, aquele homem que eu falei, não queria que fosse você, é ele que Deus está usando para me projetar. Porque Deus falava, enquanto eu ficava colocando a minha expectativa em pessoas conhecidas ou famosas, Deus falava, todo lugar que eu ia, enquanto lá atrás no início eu ainda tinha essa visão, essa expectativa, Deus falava, não vai ser homem nenhum que vai te levantar, não vai ser homem nenhum que vai te levantar, não vai ser homem nenhum que vai te levantar. E não foi ninguém conhecido, foi pessoas, é sempre pessoas. Foi o meu marido através desse trabalho. E da maneira, para mim, pior. Por quê? O medo de ser vista como está se autopromovendo, está pagando para ficar conhecida? Não está pagando para eu ficar conhecida. Está investindo nos livros, nos cursos, nas coisas para poder abençoar a vida de vocês e para que nós pudéssemos também ser abençoados. E com isso Deus vai expandindo e fazendo a maneira como Ele desenhou. Amém? Queria que você fechasse seu olho. Eu sei que é muita coisa que foi falado desde quinta-feira. Eu sei que cada pessoa que passou por aqui também jogou uma cordinha. Cada pessoa que passou por aqui estendeu uma mão. Cada pessoa que passou por aqui te chamou para o seu propósito, te chamou para um despertar. Te reposicionou, te realinhou. Mas existem algumas pessoas que ainda estão lá no poço, olhando para essa corda e falando, mas vai ser muito difícil. Mas vai ter muito esforço. Dentro de tudo aquilo que eu falei, que eu trouxe aqui, o que conecta com a tua história de vida? Será que também você sente que você precisa fazer as pazes com o seu passado? Será que você precisa se despedir de algumas coisas? Será que você precisa dar um novo sentido a outras coisas? Ou você se resgatar de algum lugar? Talvez você hoje aqui, Deus está trazendo à sua memória alguém que você está decepcionada. Alguém que você está magoada porque você esperou coisas e essa pessoa ela não supriu as suas expectativas. Essa pessoa ela não deu a você aquilo que você gostaria que ela desse. E hoje Deus está falando, filha, tira o foco dessa pessoa, porque independente dela estar certa ou errada na história, eu quero tratar o seu coração, eu quero tratar a sua dependência, eu quero tratar a sua alma. Talvez você precise, como eu, trilhar um caminho de volta à sua essência. E cada um desses movimentos que o Senhor Ele faz com você de uma maneira íntima e pessoal, é um novo passo, é um novo tempo. Eu posso dizer que depois dessas experiências, que foi no ano de 2019 para 2020, verdadeiramente eu entendi quem eu sou, a minha identidade, e até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Ainda estou em processo de algumas questões, mas eu posso dizer que é um antes e um depois. É o antes e um depois de uma Roberta mais segura e mais confiante em Deus. Talvez você comece a se arrumar um pouco e daqui a pouco você larga. Talvez você comece uma dieta e daqui a pouco você larga. Talvez você comece um exercício e daqui a pouco você larga. Você começa uma leitura devocional e você larga. Procrastinação. Tudo que você começa, você não termina. Autossabotadores. Isso é falta de amor próprio. Isso é falta de amor próprio. Quando você não conclui algo, é porque você não se sente merecedora de ter aquele resultado nas suas mãos. E aí você passa a olhar o que os outros têm, mas você não. Talvez para vir nessa conferência você se arrumou, você se maquiou, mas quantas vezes você deixa de fazer coisas para você? Eu estou falando de coisas simples como passar um creme no rosto,
passar um creme, um hidratante no seu corpo. Mas quando você se toca, você ainda tem aquelas sensações, talvez, dos toques indevidos. Deus vai curar hoje coisas sensoriais no corpo. Eu creio que Deus vai curar coisas sensoriais na sua pele. Eita, Deus está trazendo, talvez, uma coisa bem constrangedora, mas eu preciso falar e só você em espírito vai saber. Quando você vai tomar banho, você toma aquele banho tão rápido, porque você não consegue nem lavar direito. Desculpa, mas eu preciso trazer isso. Você não consegue lavar direito partes íntimas, você não consegue tocar direito no seu corpo, e você tem raiva do teu corpo. Você tem raiva do seu seio. Eu preciso entrar nesses assuntos íntimos, porque Deus quer curar a intimidade, porque a intimidade também libera a autoridade. Muitas vezes você não tem intimidade sexual com o seu marido e você foge disso, porque isso te traz uma sensação corpórea muito nojenta, muito suja, muito estranha, muito esquisita. E aí você acreditou numa mentira que diz que você não gosta de sexo, você que é casada. Teu marido toca no seu seio e você tem uma raiva, vem uma ira. O Senhor está falando. Eu quero agora todas de olhos fechados, por favor. Agora é algo muito íntimo. Até o pessoal da banda aqui, se puder também ficar de olhos fechados, eu agradeço. Você que tem raiva do teu corpo, você que come, não percebe que você come tanto, na verdade, para você se enfeiar, para você, de repente, ficar acima do peso, para que ninguém olhe para você. Você que tem uma parte do seu corpo que te incomoda, você não gosta, você tem raiva. Deus está falando, filha, faça as pazes com o seu corpo, porque o teu corpo é o meu templo. Até o nível seu de intimidade com Deus, quando você faz as pazes com o seu corpo, muda. Porque você, o teu corpo, é templo do Espírito Santo. Ele quer purificar. E eu quero que você, se puder, coloque a mão nessa parte do teu corpo. É só seu. É você e Deus, é um direcionamento muito claro. Um dia eu precisei tocar no meu seio, porque quando meu marido tocava no meu seio, eu tinha muita raiva. Porque quando meu padrasto começou a abusar sexualmente de mim, ele me pegava por trás e ele tocava no meu seio. E ele começou por cima da blusa, passado um tempo ele foi entrando no sutiã e depois ele foi indo mais profundamente. Então essas cenas, todas as vezes que o meu marido, depois de 20 anos, tocava no meu seio, eu tinha raiva, eu tinha uma sensação de nojo. E o Espírito Santo me fez fazer as pazes com o meu seio. Porque Deus tem prazer para você também, mulher. A vida também é sobre prazer, a vida também é sobre desfrutar, a vida não é só luta, guerra, tem também a parte de desfrute. Muitas pessoas semeiam, plantam e quando vem o fruto, essa pessoa acaba não aproveitando desse fruto. Você vai falar aí em espírito, não precisa nem ser, nem sussurrado, você vai falar em espírito. Eu faço as pazes com você e você vai em espírito falar a área em que você tocou. Oh. Senhor, vai entrando, Senhor, nessas células. Vai entrando, Senhor, nessas conexões neurais. Vai entrando, Senhor, nessas áreas tão particulares, tão sensoriais que foram registrados traumas e vai liberando essas células, vai destravando essas células, Senhor. Vai tirando toda a memória de dor, toda a memória, Senhor, de raiva, toda a memória em que você se vê muitas vezes como inimiga. Faça as pazes com esta parte do teu corpo. Agora você vai no processo de aceitação da sua mãe. Quero que você pense na sua mãe. E quero que você pense em um aspecto que você não aceita nela. Algo que te gera raiva, que você fala, eu não aceito isso nela, isso me incomoda, isso me irrita. E agora você vai falar o nome da sua mãe.
E agora você pode falar em voz alta, você pode tirar a mão dessa parte do corpo. E você vai falar o nome da sua mãe. E você vai falar: eu te aceito. Por mais que a sua mãe não esteja viva, quando eu me aceitei, eu fiz as pazes comigo mesma. E quando eu aceitei a minha mãe, já fazia mais de 25 anos que minha mãe tinha morrido. Mas parte dela estava em mim. Através do DNA, através das características, através das crenças, dos ensinamentos. Eu vou falar aqui o nome da minha mãe para vocês fazerem comigo esse exercício. Marina, eu te aceito. Pode falar o nome da sua mãe. Fala o nome da sua mãe e fala: eu te aceito. Apesar dos seus erros, apesar dos comportamentos que muitas vezes eu condeno, eu te aceito. Eu aceito a parte que você deixou dentro de mim. Mas aquilo que é tóxico, aquilo que é negativo, eu coloco na cruz de Cristo. Aleluia. Agora você vai se abraçar. Agora você vai se abraçar. Estava com saudade de você. Se abraça. Se perceba. Se perceba. É difícil, né? É difícil. Para algumas é tão desconfortável. Insiste. O pessoal pode tocar o louvor. Enquanto o louvor toca, eu quero que você ore com o Senhor, abraçada. Pode ficar de pé. Vamos deixar o Espírito Santo trazer. E eu quero que você pergunte para o Espírito Santo: o que eu posso falar para mim mesma agora? As palavras que começarem a vir à sua mente, você fala sobre você. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu posso falar para mim mesma? E você vai falar o teu nome. Você vai falar: Roberta, você é corajosa. Roberta, você é inteligente. Você é uma boa amiga. Você é uma vencedora. Você é uma boa esposa. Você é amada. E agora é hora de você fazer as pazes com você mesma.